Valendo! Vamos lá para mais um vídeo. Nesse vídeo pode ficar um pouco longo, mas eu vou mostrar um investimento que, se você tivesse colocado R$ 3.285 e esperado por 60 anos, você teria um pouco mais de R$ 1 milhão sem fazer absolutamente nada. Eu preparei uma apresentação aqui para servir de guia para todo esse vídeo e realmente, se você tivesse investido R$ 3.285 e não tivesse feito mais nenhum aporte em 60 anos, você teria acumulado um patrimônio de R$ 1 milhão. Então eu estou falando aqui de um ativo, mas antes de começar a falar desse ativo, eu quero começar aqui com alguma reflexão para vocês, porque algumas semanas atrás eu coloquei uma caixinha de perguntas lá nos meus stories no Instagram e algumas pessoas me pediram para falar um pouco mais sobre investimentos no exterior, tá? E aqui estamos nós, mas vamos passar pela reflexão aqui antes. Se você fosse boliviano, você ia investir todo o seu dinheiro na Bolívia? Se você fosse equatoriano, você ia investir todo o seu dinheiro no Equador? Se você fosse colombiano, você ia investir todo o seu dinheiro na Colômbia? Se você fosse mexicano, você ia investir todo o seu dinheiro no México? E você, brasileiro, você investe todo o seu dinheiro no Brasil? E outra, se você fosse americano, você investiria todo o seu dinheiro nos Estados Unidos? Ou seja, a pergunta aqui é: você investe aqui no Brasil porque você gosta ou porque você simplesmente nasceu aqui? Tá? Então, apesar do Brasil ser um país com uma economia bem maior do que, sei lá, o Equador, por exemplo, a gente ainda representa só 3% aproximadamente do PIB mundial. E a gente está falando ali de 1 e 2% aproximadamente do mercado financeiro como um todo. E aqui a gente vai falar um pouco do IVVB11, porque é um ativo que replica um dos indicadores lá dos Estados Unidos, e o mercado americano, ele é um dos maiores mercados do mundo, e nem os americanos investem 100% do seu dinheiro no seu próprio país. E por que você faria isso? É no mínimo curioso, tá? Então, a apresentação, esse vídeo aqui de hoje, ele está estruturado em 5 principais tópicos, tá? A gente vai entender um pouco do mercado americano, por que investir lá fora, fazer uma comparação aqui do mercado brasileiro com o mercado dos Estados Unidos. Depois eu vou falar um pouco mais do ETF propriamente dito, que é o IVVB11, e eu vou falar algumas vantagens e desvantagens dele, para você conseguir tomar sua própria decisão e suas próprias conclusões aí de investir ou não o seu próprio dinheiro nele. Tá? Se é a sua primeira vez por aqui, independente de onde você esteja assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Vitor Craveiro, esse aqui é o canal dos milionários. As principais redes sociais são o YouTube e o Instagram, @vc.milionaire. Então já deixa seu like, já coloca seu comentário, já compartilha para os seus amigos, que essa aqui é a principal forma da gente conseguir alcançar ainda mais pessoas e realmente atingir o maior número de investidores possível. Então, beleza. Entrando aqui primeiro para falar um pouco sobre o mercado americano, ele é um mercado que é muito maior e é muito mais evoluído do que o mercado acionário brasileiro. Tá? Se você for olhar esse gráfico aí que eu estou colocando na tela, que é o gráfico do livro Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel, que, no meu ponto de vista, se você ainda não leu, leia, fica aqui como recomendação, é praticamente a bíblia do investidor de longo prazo. Se você tivesse voltado lá atrás, investido $1 no índice genérico da Bolsa de Valores americana, lá em 1802, se você acompanhar esse gráfico aí, hoje você teria algo próximo de $704.997 em 2016, tá? Mas já dá para a gente ter uma boa ideia. E esse é um valor que já está descontando a inflação. Ou seja, o mercado americano, eu adoro esse gráfico, porque se você esticar para um longuíssimo prazo, você consegue ver que ele só anda para uma única direção, que é para cima. Tá? E o que é legal também ver nesse gráfico é que a perda de poder de compra do dólar existe. Tá? Se você pegar a última linha lá, a linha lá de baixo, que você vê o dólar, o que você comprava com 5 cents de dólar, né, 0,05 dólar, lá em 1802, hoje você compra com $1. Então é importante, inclusive, ressaltar aqui que, se você levar em consideração
que o fator da inflação é ainda mais presente aqui no Brasil, no real, quando a gente está olhando para a nossa própria moeda, do que se a gente comparar com o dólar, porque obviamente o dólar tem ali uma demanda global, ele acaba sendo escoado para outros ativos, isso se torna ainda mais relevante para nós brasileiros olharmos para um gráfico desse e ver que o dólar também tem poder de compra dentro dos Estados Unidos, perda do poder de compra. Então assim, quando você investe seu dinheiro, na verdade, no final do dia é isso que você está procurando. Você está procurando o quê? Ganhar da inflação. Pode ser, sim, que a bolsa fique andando de lado por alguns anos, pode ter alguns anos lá que vão acontecer quedas, mas no longo prazo a bolsa só tem uma direção, que esse gráfico comprova aí que é para cima. Tá? Mas vamos pensar junto, e eu vou colocar aqui um gráfico na próxima tela, que eu comparo o Ibovespa dolarizado com o SP500. Então vamos lá, nesse gráfico aqui eu estou comparando o SP500 com o Ibovespa dolarizado. Então na prática eu estou falando aqui do índice norte-americano e do índice brasileiro da Bolsa, tá? Desde janeiro de 1970 até outubro de 2020. E eu estou vendo os dois índices dolarizados porque em 94 foi o plano real, tá? Mas até 1994 o Brasil teve vários padrões monetários. Ou seja, a gente teve um monte de moeda que faziam com que o Brasil tivesse um cenário de hiperinflação. Então, a gente está vendo dolarizado para a gente conseguir comparar o retorno real desses períodos. Tá? Então, se você tivesse pegado lá em 1970, $100 investido no Ibovespa, hoje você teria algo próximo de $5.000. E se você tivesse investido a mesma quantidade, os mesmos $100 no SP500, você teria algo próximo de $4.000. Porra, Vitor, então você está falando que é melhor investir aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, no SP500? Na verdade, não. Porque se você olhar esse gráfico aqui, o Ibovespa ele entregou esse retorno, esse resultado, com muito mais volatilidade, ou seja, com muito mais pancada para cima e pancada para baixo, sobe e desce, do que o SP500. Tá? O Ibovespa ele sobe e desce de forma muito mais rápida e tem uma volatilidade muito maior e tem um risco muito maior, principalmente porque a economia brasileira ela é uma economia em desenvolvimento ainda. Tá? Então, o mercado de ações brasileira, ele é, se comparado com o mercado norte-americano, bem irrelevante. Tá? Mesmo se a gente reunir as maiores empresas do Brasil. Eu vou colocar aqui um outro gráfico que é um pouco antigo, digamos assim, ele é de 2018, mas já dá para a gente ter bastante noção do que a gente está falando. Aqui você pode ver alguns dos mercados acionários do mundo. Tá? Ou seja, quando a gente investe só na Bolsa Brasileira, você está ficando ali só nessa fatiazinha pequenininha. E quando a gente investe no mercado americano, a gente expande muito e consegue acessar facilmente uma fatia ainda maior do mercado americano e do mundo. Porque se você for olhar o SP500, das 500 empresas que estão lá, praticamente metade da renda que elas geram vem de mercado internacional e não necessariamente do mercado americano. Tá? Então, hoje, se você for comparar a B3, que é Brasil, Bolsa e Balcão, que é a Bolsa Brasileira, ela tem cerca ali de 400 empresas listadas, mais ou menos, e juntas, essas empresas têm um valor total de mercado de aproximadamente 5 trilhões de reais. Tá? E alguns países, você pode ver aí nessa bola, nesse gráfico, que, por exemplo, os Estados Unidos, ele tem um total de valor de bolsa muito mais expressivo, na casa de 30 trilhões de dólares. Tá? Esse número que eu estou dizendo aqui é o número de 2019. E se você olhar para todas as bolsas do mundo, a gente está falando de algo aproximadamente de 60 trilhões de dólares. Ou seja, só os Estados Unidos eles representam quase 50% do mercado mundial, da bolsa mundial. E a nossa bolsa, a bolsa brasileira, a gente está falando de humildes 2%. Fora isso, se a gente for analisar, além do tamanho, a parte da economia, o Brasil ele tem uma economia ainda emergente, enquanto se você for olhar os Estados Unidos, a maior potência econômica do planeta, e em 2020, além disso, o real teve um dos piores desempenhos do mercado emergente, com o dólar comercial batendo lá 5,89 em maio,
e o PIB do Brasil representando só 2% do PIB mundial. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Resumindo, são essas informações que eu estou botando nessa próxima lâmina aqui, que é aproximadamente 97% das riquezas do mundo são geradas fora do Brasil. 98% dos investimentos em renda fixa estão no exterior. 98% das ações estão em outros países. E então, a maior parte das oportunidades estão em um mercado como os Estados Unidos, Europa e Ásia. Por isso que é uma boa ideia para todo investidor brasileiro pensar em investir parte do seu patrimônio no exterior, como nos Estados Unidos, por exemplo. Porque além de você diversificar mais a sua carteira, você vai se expor a uma economia desenvolvida e é uma moeda forte, que é o dólar. Tá? Eu não estou dizendo aqui que o Brasil é ruim, a gente só tem que entender que existem sim grandes oportunidades aqui, mas que chegaria a ser arrogante da nossa parte dizer que está tudo dentro do Brasil. Tá? Você é um consumidor internacional, você consome todos os dias coisas que vêm do mercado internacional. Por que você não quer ser um investidor internacional? Tá? Hoje, o americano, se você for olhar, ele investe 70% do seu dinheiro nos Estados Unidos, 30% fora, aproximadamente. O chileno, se você for olhar para a galera lá do Chile, eles investem aproximadamente 80% do dinheiro dele dentro do país e o resto fora. Enquanto isso, se você olhar para o Brasil, a gente investe aproximadamente 99% do nosso dinheiro no Brasil. Tá? Então, acho que esses argumentos, essa linha de raciocínio que eu estou passando, já faz com que você consiga entender que é sim importante investir os ovos em cestas diferentes, ou seja, você diversificar, mas é importante também você colocar as cestas em carroças diferentes, ou seja, em países diferentes. E eu vou te provar isso aqui matematicamente. Esse gráfico que eu estou colocando aí na tela agora, ele é um gráfico que eu estou pegando desde 1996 até 2020, e eu estou olhando nesse gráfico o índice das ações brasileiras, o índice das ações americanas, o SP500, e de uma carteira combinando 50% Brasil e 50% nos Estados Unidos. Então, assim, se você for comparar, a carteira diversificada, ela é vencedora do que uma carteira única e exclusivamente americana ou única e exclusivamente brasileira. E, inclusive, ela passa pelos momentos da economia com menos volatilidade, ou seja, com menos risco. E eu fiz questão de colocar esse gráfico aqui, porque lá em cima eu tinha mostrado o gráfico do Ibovespa e do SP500. Mas nem sempre esses mercados e esses índices eles são correlacionados. Ou seja, não necessariamente quando a bolsa daqui sobe, a bolsa de lá cai. E também não necessariamente quando a bolsa daqui sobe, a bolsa de lá também vai subir. Tá? Então, investir nas duas vai sempre ser a estratégia que vai vencer quando você comparar isso a investir isoladamente na bolsa americana ou isoladamente na bolsa brasileira. Por exemplo, se você olhar nesse próprio gráfico aqui, na crise lá de subprime em 2008, as duas bolsas caíram. Tá? Mas se você olhar de lá para cá, a bolsa brasileira ela andou basicamente em queda, enquanto a bolsa americana ela se recuperou praticamente em linha reta. Ou seja, em alguns momentos a bolsa ela tem uma correlação, mas muitas vezes essa correlação ela pode ser inversa. Então, muitas vezes quando você mescla os investimentos no Brasil ou qualquer outro país, como os investimentos na bolsa americana, por exemplo, você vai conseguir fazer com que essa correlação ela seja positiva e ela jogue no seu lado. Tá? Você vai conseguir melhorar a relação risco e retorno. Uma importante ótica que a gente tem que olhar é o seguinte: as crises elas sempre vão acontecer. Isso é um fato. Escreve aí na sua testa. As crises vão acontecer. E essas crises elas são eventos cíclicos da economia mundial. Tá? E você não tem como prever e nem muito menos evitar uma crise. Tá? Elas vão acontecer. Mas se você conhecer os impactos das crises nos seus investimentos de longo prazo, é isso que dá ferramenta para a gente conseguir sobreviver enquanto várias outras pessoas no mercado financeiro vão perder dinheiro. Tá? Então, geralmente nessas épocas turbulentas, por isso que eu botei esse gráfico aí na tela dos dividendos ao longo dos anos, geralmente nessas épocas turbulentas, os dividendos eles tendem a cair por dois principais motivos. As empresas elas vão lucrar menos nesses períodos de recessão, igual agora o Covid, por exemplo, e as empresas vão reter mais lucro para elas
nos momentos de crise, tanto para assegurar o funcionamento delas ou para adquirir ativos da concorrência. Então, se você for analisar esse gráfico que eu coloquei na tela, do retorno dos dividendos no S&P 500 nas últimas crises desse século, tá? Em 2001 e 2009, por exemplo, as reduções foram de 5% e 20% respectivamente. Ou seja, em momentos de extrema recessão, os dividendos não caíram tanto. E além disso, se você for olhar depois, a recuperação nos anos seguintes à crise é uma recuperação geralmente mais forte do que se não tivesse acontecido a crise. E você consegue alcançar, inclusive, crescimento acima da tendência exponencial, que é essa outra linhazinha que está aí no gráfico. Ou seja, a economia como um todo, na verdade as crises são boas, porque elas fazem uma limpa no cenário econômico e alocam melhor os recursos, fazendo com que as empresas tenham uma expansão, às vezes, ainda mais forte do que elas teriam se não tivesse acontecido. Ou seja, de antemão aqui, só abrindo um parênteses, tá? Se você investe para o longo prazo, você tem que entender que o investidor ele não pode se abalar com as crises. Ele vai seguir o jogo dele e vai continuar investindo. Você só tem que ter estratégia e tem que estar preparado, tá? Voltando aqui para o assunto Estados Unidos, se você investir, tomar a decisão de investir nos Estados Unidos, um outro fator que é importante você levar em consideração é que ao investir nos Estados Unidos, você vai conseguir reduzir o risco específico da sua carteira. E vamos lá, vou contextualizar isso aqui. O que é risco específico e o que é risco sistêmico, tá? Desculpa. Investindo nos Estados Unidos, você vai conseguir reduzir o risco sistêmico da sua carteira. Eu quero contextualizar aqui o que é risco específico e o que é risco sistêmico. O risco específico é o risco do ativo em si. Por exemplo, eu investi na Ambev, investi na Engie, investi na WEG. Cada uma dessas empresas são ativos e esses ativos têm o seu risco. E o risco sistêmico é o risco do mercado como um todo. Ou seja, qualquer um das centenas de milhares de eventos que podem acontecer no mercado financeiro como um todo e que podem impactar a bolsa e os meus investimentos. Isso é o risco sistêmico, tá? Então, exemplo, se eu invisto nas ações da Engie, eu vou ter o risco sistêmico, que é o risco do mercado como um todo, mais o risco específico da Engie. Se eu invisto na Engie e no Itaú, eu vou ter na minha carteira o risco sistêmico mais o risco específico das duas ações. E aí ele já vai estar diluído, tá? Ali embaixo, no eixo X, se você olhar, você pode ver que à medida que eu vou aumentando o meu número de ativos dentro da carteira, eu vou diminuindo o meu risco específico, mas o meu risco de mercado ele se mantém. Mas quando eu vou para investir só no Brasil, o meu risco sistêmico é muito grande. Mas se eu começar a investir no mercado global, querendo ou não, esse risco sistêmico ele diminui um pouco, tá? Beleza, isso aqui acho que já está claro para vocês. Mas, Vitor, como que eu vou conseguir investir o meu dinheiro lá? Como que eu faço para investir lá fora? Bom, existem algumas formas de você conseguir fazer isso. E eu estou colocando aqui as duas principais, tá? Você pode abrir uma conta em uma corretora e investir diretamente, escolhendo ativos, que é o modo mais sofisticado. E existem outras opções, sendo uma delas investir no IVVB11, que é um ETF, por exemplo, que é uma sigla para Exchange Traded Fund, ou fundo de índice, tá? Ou seja, o IVVB11, que é o conteúdo central, aqui, o tema central desse vídeo, ele é um fundo de investimento que é gerido passivamente com foco de seguir o índice. E o índice, no caso, é o SP 500. Então, para você entender na prática, a gestora de um ETF, ela compra ações na mesma proporção que elas existem no índice SP 500. Ou seja, é uma carteira teórica do mercado e para que a rentabilidade do fundo seja a mesma, ele vai comprando a carteira na mesma proporção, tá? No IVVB11, a gestora é a BlackRock Brasil e ela compra ações norte-americanas na mesma proporção que existem nesse famoso índice, que é um dos principais índices do mercado americano, que é o SP 500. Tá? Então, dessa forma, quando, por exemplo, o SP 500 subir 1%, o ETF vai subir 1%. Quando o SP 500 cair 0,5%, o ETF também vai cair 0,5%. Mas você pode fazer investimentos lá fora dos Estados Unidos de forma ativa ou de forma passiva. De forma ativa é você realizar o stock picking, que é a escolha das ações propriamente ditas,
ou você investir através dos BDR, que são Brazilian Depositary Receipts, que é um recibo de uma ação ou de algum outro papel lá dos Estados Unidos. Para você fazer isso, você tem que abrir conta em alguma corretora. Eu estou listando aqui algumas corretoras para você investir diretamente lá fora. A TD Ameritrade, a Avenue, a Interactive Brokers, a Charles Schwab e a Passfolio. Tá? Depois que você abrir a conta em alguma dessas corretoras, você vai fazer uma remessa e depois de fazer a remessa você escolhe suas ações e investe seu dinheiro lá dentro. E para você fazer a alocação passiva, você faz por meio de ETFs. E aqui no caso, como o tema central desse vídeo é falar sobre o SP500 e o IVVB11, você vai investir em ETFs que replicam o SP500. E aqui no Brasil, um dos ETFs que replica isso é o IVVB11, o outro é o SPXI11. E nos ETFs dos Estados Unidos você tem o IVV, o VOO e o SPY, tá? Que também replicam o SP500, cada um com uma liquidez um pouco diferente da outra e a administração também diferente. Tá? Mas essas são as duas grandes formas de você conseguir alocar parte do seu patrimônio nos Estados Unidos. Bom, o IVVB11 ele é gerido pela BlackRock Brasil e para ela fazer esse trabalho ela cobra uma taxa de administração de 0,23% ao ano, que é uma taxa baixa, se a gente for comparar com praticamente o que o mercado vem trabalhando. Tá? Mas muita gente vem me perguntando: pô, Vitor, mas o dólar está muito caro, será que está uma hora inteligente de investir o dinheiro lá no exterior, lá nos Estados Unidos? Será que é um bom investimento? Será que é um bom investimento para mim? O que é o SP500? O que realmente ele replica? O que é esse índice? Tá? Então vamos lá. Existem mais de 6.000 empresas de capital aberto negociadas em bolsa lá nos Estados Unidos. E o SP500 é um índice que reúne as 500 maiores empresas listadas e domiciliadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. O SP500 é um dos maiores e mais famosos índices do mercado financeiro do mundo. Tá? E um dos pontos mais interessantes de você observar é que uma grande parte dele, 1/3 dele, do índice, é formado por companhias essencialmente digitais, da tecnologia. Tá? O grupo FAAMG, FANG, que muita gente fala, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Google, é o grande responsável por essa parcela considerável do índice e totalizando aí 1/3 do mercado de ações global, na verdade. E aí, para você entender as principais empresas que estão ali embaixo do índice SP500, se você eventualmente decidir investir o seu dinheiro lá, a Microsoft tem a maior parcela com 5,57%, a Apple segue logo em diante aí com 5,32%, a Amazon representa aí 4,05%, Facebook 2,24%, Google 1,71%, Johnson Johnson 1,53%, Berkshire Hathaway, a gestora do Warren Buffett, 1,41%, Visa 1,33% e JP Morgan 1,2%. Então assim, se você for olhar para essas informações que eu estou passando, já dá para você conseguir entender que o SP500 é o índice mais importante quando a gente fala das ações dos Estados Unidos, as ações norte-americanas. A gente está falando de empresas gigantescas, com uma atuação global, e muitas delas fazem parte do seu dia a dia, fazem parte da sua vida. Tá? Além dessas que eu falei aqui, você também pode parar para observar, e eu posso falar aqui várias outras empresas que são conhecidas pelos brasileiros, que estão entre as 40 maiores empresas do índice, tipo Coca-Cola, McDonald's, Nike, Netflix, Walmart, Disney e aí vai. Tá? E para você investir no IVVB11, você tem que ser um investidor com uma conta em corretora aberta, pesquisar o código do ativo e você consegue adquirir ele por cotas unitárias. Tá? Um bom ponto, e é bem importante frisar isso aqui, que apesar dele ser comprado em reais, o IVVB11 é negociado aqui em reais, ele é dolarizado. Ou seja, ele também responde à movimentação do dólar
assim como a do SP500. Por exemplo, quando o dólar sobe 1%, o ETF sobe 1%. Quando a moeda cai 0,5%, o ETF cai 0,5%. Então, por exemplo, imagine que o SP500 tem um dia negativo, tá? E o índice caiu 1%. Se nesse mesmo dia o dólar se valorizar 2% em relação ao real, no final do dia a cotação do IVVB11 ela vai ter valorizado 1%. Então, assim, no meu ponto de vista, um dos grandes benefícios de você investir em um ativo como esse ETF é a diversificação barata. Porque no IVVB11 você vai conseguir investir em 500 grandes empresas, 500 grandes negócios, por um valor que na prática é totalmente acessível. Se você fosse comprar cada ação dessas 500, dessa cesta, individualmente, você precisaria ter aí algumas dezenas de milhares de dólares para conseguir fazer isso. Tá? E você precisaria também abrir conta em alguma instituição estrangeira. Mas beleza, nem tudo são flores. Você tem que, na verdade, entender o que você quer, você tem que entender o seu perfil de investidor. Para algumas pessoas uma coisa serve, para outras, outra estratégia que vai servir. Porque no final do dia a gente está falando de um investimento em renda variável. Né? Então, assim como qualquer outro investimento, ele tem riscos. E quanto menos você for capaz de tolerar a volatilidade, menos indicado vai ser você fazer esse aporte, você investir nesse ativo. Mas, se ele estiver alinhado com o seu perfil, alinhado com os seus objetivos, pode ser sim interessante você fazer esse investimento. Porque, assim, querendo ou não, é uma forma de você diversificar e rentabilizar a sua carteira. Ah, Vitor, mas eu sei que esse ETF não paga dividendos. E vou antecipar aqui para vocês, tá? Eu sei que algumas das empresas desse fundo pagam dividendos, mas o IVVB11 ele não tem distribuição de dividendos, porque eles são automaticamente reinvestidos no fundo. Mas, na minha opinião, isso não é uma desvantagem, porque você ainda recebe dividendos, só que eles são automaticamente reinvestidos na carteira do próprio ETF. E isso vai refletir para você como uma valorização das cotas. Ou seja, isso vai poupar trabalho operacional do investidor. E ainda vai ajudar aquela galera que, mesmo construindo o seu patrimônio, não tem controle, não tem autocontrole para não sacar os dividendos e usar. Então, isso, no meu ponto de vista, não é uma desvantagem, é um ponto positivo. Mas beleza, e aí? Vale a pena ou não vale a pena investir no IVVB11? Eu listei aqui, de acordo com tudo que a gente já passou nesse vídeo, algumas vantagens e algumas desvantagens para você conseguir tomar a sua própria decisão. Beleza. Então, algumas vantagens de investir no IVVB11. A primeira vantagem é a exposição ao mercado de ações norte-americano. Você vai conseguir reduzir o risco da carteira e aumentar a rentabilidade porque você vai estar se expondo ao maior mercado do mundo. Dolarização da carteira, ou seja, você vai estar investindo numa moeda forte. É uma moeda global. O mundo inteiro escoa dólar. Terceiro ponto, simplicidade, praticidade e velocidade. Basta você logar numa corretora e comprar cotas. É extremamente simples. Diversificação barata. Você vai se expor a 500 empresas americanas de setores completamente diferentes por muito pouco. Se você fosse montar uma carteira próxima disso, você iria gastar muita grana, muitos dólares para conseguir chegar num portfólio assim. Custódia no Brasil, apesar de estar atrelado aí a ações americanas e ao dólar, ele é um ETF custodiado no Brasil, ou seja, não é preciso você fazer remessa para o exterior e nem pagar IOF. Algumas pessoas podem ver isso como vantagem. Alta liquidez, é um ETF com bastante liquidez aqui no mercado e baixo custo de gestão. A gestão é de 0,23%, é uma gestão muito baixa. Algumas desvantagens. Você, querendo ou não, perde um pouco o controle sobre os ativos da sua própria carteira, porque pela própria natureza desse tipo de investimento, de um ETF, que é gestão passiva, as ações desse ETF, as ações que vão estar lá na carteira dele, elas têm base na proporção que elas existem no próprio índice. Ou seja, ele vai replicar o SP500. Se lá eles estão com uma carteira numa proporção X, o ETF também vai replicar isso. Tá? E você não pode tirar, colocar, aumentar o peso das ações. Tudo isso é feito passivamente pela gestão do ETF. Tá? E ele também
sempre vai ter a mesma rentabilidade do S&P 500. Por isso que muitas pessoas preferem e optam, às vezes, por fazer uma gestão ativa e personalizada. Tem também algumas pessoas que preferem BDRs ou preferem investir diretamente em ações dos Estados Unidos. Vai de perfil para perfil. Algumas pessoas enxergam como uma desvantagem também não pagar dividendos, mas eu acabei de explicar que eu não vejo isso como um ponto negativo, mas algumas pessoas enxergam isso como um ponto negativo. E um terceiro ponto que pode ser enxergado como um ponto negativo é você pagar pela gestão passiva uma taxa de administração, sendo que você poderia fazer isso diretamente de forma sozinho por estratégia de stock picking, por exemplo. Então, investindo em um ETF, você não vai conseguir escolher as empresas individualmente. Ou seja, uma vez que você aplica no ETF VVB11, você não vai estar se expondo a empresas individuais, mas sim a um grupo de empresas americanas. Se você deseja aplicar um filtro maior e selecionar algumas empresas para você investir, aí é sim recomendado que você faça o stock picking, que é escolher individualmente as empresas. Mas bom, e eu espero com esse vídeo conseguir ter passado aí para você algumas informações de valor, e eu quero que você use essas informações da melhor forma possível. Isso aqui não é uma recomendação de compra ou venda. Tome você as rédeas pelo seu próprio sucesso ou seu fracasso financeiro. E conte comigo, mande aí para seu amigo, mande para seus familiares, compartilhe esse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, deixa sua dúvida e até o próximo vídeo e boas escolhas nos seus investimentos.